Eu bati no microfone. Meu Deus. Então, 1, 2, 3, gravando. Oi, Micas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? Organização, home office, Produtividade no home office. Tudo aquilo que você precisa saber sobre organização, home office. E como que a gente faz o E nosso como que a jeito, gente faz. Como que tem funcionado pra gente, o que não tem funcionado, o que a gente já acertou, o que a gente já errou. Bom, então um pouquinho, Mica, começa você contando pra gente como que você entrou no home office, como que o home office entrou na sua vida. Então, eu, assim como boa parte das pessoas deste país, o home office entrou na época da pandemia. Na época eu trabalhava no escritório aqui em Palmas, de advocacia. Era presencial? Era presencial, 100% presencial. Todos os dias estava lá a Maria pleníssima. Eu ia pro escritório normal, trabalhava o dia inteiro, voltava. E aí, menos nas sextas, né? Naquela época do mestrado, que eu precisava sair um pouco mais cedo. E tranquilo, maravilhoso, suave, até que começou a pandemia mesmo. E nas primeiras semanas, assim, teve uma resistência do pessoal do escritório ao home office. Só que eu moro com a minha avó, né? E aí, grupo de risco, a Maria meio que teve que impor ali, né? Exatamente. Falei, vamos fazer uma reunião aqui e marcar esse negócio, porque eu tenho um grupo de risco na minha casa, pô. Minha avó, moro com a minha avó. Eu não sei o que a galera tá fazendo aí no dia a dia. Eu sei que eu tô em casa e, assim, eu não quero ser um risco pra minha avó, entendeu? E eu lembro que na época do escritório não era todo mundo assim que usava máscara, que tinha aquele cuidado. Eu era super paranoica. Até hoje eu sou muito paranoica, entendeu? E acabou que eu tive que ter essa conversa difícil pra poder resolver e tudo mais e tal. E entrei no home office, né? Meio contra gosto lá da minha chefe na época. O escritório entrou, algumas pessoas ainda assim, às vezes precisavam ir pessoalmente lá, só que eu mesmo, pro meu trabalho, eu não precisava, então eu fiquei em home office. Pra mim foi até uma benção, entendeu? Porque eu tinha aí uns desentendimentos, teve uma moça que entrou um pouquinho antes da pandemia, e eu já não tava assim, me batendo muito com as ideias dela. E tava dando um match legal ali, né? Exatamente, e aí o home office foi aquele momento assim, pra dar um respiro. E foi nessa época mesmo, assim, acho que foi bem no terceiro mês aí de pandemia, quando a galera começou a passar abaixo, assim, pra Covid mesmo. E foi isso, assim. E tu? Eu comecei o meu home office, na realidade, assim, eu trabalhava presencial em São Paulo, né? A gente veio embora pra Palmas. E aí, quando a gente veio embora para Palmas, o Fábio, ele trabalhava presencial em uma empresa e eu fiquei muito, tá, e agora, assim, né? Eu vou começar o meu negócio. Então, eu não sabia muito nem como que eu ia fazer. Então, assim, foi um começo muito complicado, porque eu tinha que trabalhar de casa, mas eu tinha que também descobrir o que eu ia fazer. Porque até então eu trabalhava como estilista em São Paulo. E quando eu vim para Palmas, a gente não tem, né, a estrutura de confecção que a gente tem em São Paulo. Então, assim, eu ia precisar remodelar o meu negócio a minha forma de trabalhar para a realidade de Palmas. Então, eu estava ali muito sentindo ainda, entendendo como que ia ser o meu novo trabalho, né? Porque antes eu era interna em uma empresa. Agora eu comecei a buscar clientes, lojas que quisessem fazer coleções. E aí, então, eu estava me descobrindo ainda quando começou a pandemia e aí todo mundo veio para dentro de casa, né? Então, quando a gente veio embora de São Paulo para Palmas, a gente foi morar na casa da minha mãe, dos meus pais. Então, tava meu pai, a minha mãe, eu e o Fábio. E aí, quando começou a pandemia, foi todo mundo para dentro de casa. Eu fiquei muito perdida, assim, porque eu não tinha nem conseguido estruturar o meu negócio. A gente chegou em Palmas em fevereiro. Você ainda tava nesse meio termo aí, né? Você não sabia se ia vender pro consumidor final, se você ia vender pra loja, o que você queria fazer, onde faço, onde vou, o que faço. Ainda não tinha sido, de fato, uma consultora de moda, porque, assim, até então, esse negócio, por exemplo, né, de me vestir pra passar mais seriedade, credibilidade, já foi feito comigo. Eu não sabia ensinar outras pessoas a se vestir. Eu sabia montar a minha imagem. Como que eu ensino outras pessoas a fazerem isso? O que eu sabia vender, fazer, era roupa, né? E aí, eu fiquei, tá, e aí, gente? Então, foi muito complicado, assim, esse começo. E aí,
no começo da pandemia, então, tipo, né, que quando eu tava ali, eu tava fazendo conteúdo pro Instagram. Só que o conteúdo que eu tava fazendo também era mais focado no trabalho como estilista. Tipo, o que são as tendências de moda, o que faz um estilista, sabe? Era mais nesse sentido. Então, eu tava focada ali na produção de conteúdo e buscando meus clientes. E, ao mesmo tempo, correndo atrás, tentando encontrar fornecedores para fazer parcerias, né? Para conseguir desenvolver esse trabalho. Então, foi um começo muito complicado para mim ali. Até eu consegui, mais ou menos, que foi no final de 2020, estruturar as minhas duas frentes de trabalho, que era o estilo, né, a criação de peças e a consultoria de imagem. E aí, depois que eu consegui estruturar isso, eu comecei a tentar organizar uma rotina que só foi dar certo no final do ano passado. Ou seja, gente, a nossa situação é a seguinte: a gente teve aí um período penando com o tal do home office, principalmente quando o assunto era organização. Porque lembra que a gente comentou lá no primeiro episódio daquela dificuldade que a gente tinha de, pô, beleza, a gente saiu da escola, tinha toda uma cobrança de você precisa estudar, você precisa fazer isso, tem que fazer aquilo. Você sabia o que você tinha que fazer, exatamente. Né? Você tem que estudar matemática porque tem prova de matemática na semana que vem. Você tem que estudar isso, tal coisa. Tá, e agora que você tá no home office, que nem eu tinha que estudar o quê? Marketing? Moda? Produção de conteúdo? O que eu tinha que sentar e fazer? Assim, não tinha uma demanda clara, que nem a gente tinha na escola, Na escola era muito mais tranquilo, porque a gente sabia o que precisava fazer. No home office é tipo assim... boa sorte. Principalmente pra gente, nesse caso, né? Porque, que nem, por exemplo, quando eu entrei no home office, que eu trabalhava lá no escritório, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu tinha as minhas metas lá, os meus processos, tudo que eu precisava fazer certinho. E era aquilo que eu precisava fazer. E os prazos, você e tinha os prazos, entregar, tudo tá? certo, e entendeu? você sabia mais ou menos quanto tempo demorava pra fazer cada coisa, com certeza, né? Com certeza. E aí depois chegou no meu ponto 2, que foi quando eu fui pra São Paulo, que foi pra terminar a minha dissertação. Ainda tava na pandemia. E aí eu precisei me organizar pra, pô, beleza, eu preciso escrever. Então, fiquei escrevendo. Não, e aí o escrever tem outra coisa, né? Você tem que estudar pra escrever. Exatamente. Então você tem que sentar pra estudar, depois você tem que sentar pra escrever o que você estudou. Então são duas coisas ali diferentes. E depois revisar, e depois ver se tá de acordo com aquilo que era previsto. Ver se, né, se por um acaso eu não fiz uma coisa ali que possa ser considerada plágio. Ver se, gente, colocar nas normas da ABNT. Colocar nas normas da ABNT. Meu Brasil do céu, olha. E essa que foi a grande sacada, né? Porque quando a gente chega nesse ponto que não trabalha para outra pessoa e a gente agora trabalha pra gente em home office, aí é onde as coisas começam a dar uma pegada. Sim. Porque foi aquilo que você falou da outra vez. Como a gente não sabe especificamente, tipo, tá, beleza, hoje eu faço o quê? Ou, tipo, amanhã eu faço o quê? Hoje é dia de fazer o marketing, é dia de fazer as finanças, é dia de preparar material para cliente, é dia de produzir conteúdo, porque assim, a gente tem muitas áreas da empresa que a gente tem que estar... quando a gente vira uma empresa, a gente acaba tendo muitas áreas diferentes que a gente precisa atuar em todas elas, né? E aí a gente organizar o que vai ser feito em cada momento, eu acho que é a maior dificuldade também, né? A famosa eu presa, né? A eu presa precisa ter o tempo todo alguma coisa. Você tem que parar um dia para pagar os impostos, pagar os boletos da empresa, não seus boletos, não a sua fatura do cartão de crédito, mas tipo o seu imposto que você tem que pagar. E aí, que dia que você vai fazer isso, sabe? É sentar e organizar. Eu acho que para mim foi a maior dificuldade, a minha maior dificuldade mesmo foi justamente estabelecer também o que é a rotina da Duda e o que é a rotina do Duda Inc., sabe? Porque todo dia eu tenho essas duas demandas. Tem as demandas da pessoa física e as demandas da pessoa jurídica, né? E as outras demandas, gente. As outras demandas. O meu escritório e o escritório da Duda, eles são na casa da família. E acaba que, querendo ou não, a gente tem as coisas da Duda e da Maria pra fazer, as coisas da empresa pra fazer e as coisas da família pra fazer. E eu acho que nesse ponto a gente já teve tantas conversas sobre... putz, como é difícil a gente conseguir manter um home office na casa da família. Porque a gente quer ser um suporte, a gente quer estar disponível para ajudar as pessoas da nossa família. Com certeza. Né? A gente não quer virar as costas e falar, não, tô trabalhando, não contem comigo para nada. A gente não é esse tipo de pessoa. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Só que muitas vezes essa ajuda acaba atrapalhando a nossa rotina ali. Porque é uma empresa que inteira depende de uma pessoa só. E essa pessoa só, ela não tá 100% só trabalhando na empresa. Ela tá fazendo as coisas pessoais e as coisas de suporte também para as outras pessoas. Então, definir esses limites, né?
sem parecer que você não tá dando suporte ou sem parecer de uma maneira grosseira, é muito complicado. Então, às vezes, você acaba abrindo mão até para não se indispor, para poder ajudar as outras pessoas, você acaba ultrapassando seus limites e a sua empresa vai ficando de lado. Não, com certeza. Eu acho que essa até hoje é a minha maior dificuldade, assim. Eu tenho muita dificuldade de falar não pra minha família, porque eu sou praticamente o Uber lá de casa, gente. É assim que funciona. Então, Maria precisa ir no mercado. Leva sua avó lá? Tem que ir. Aí vou com a minha avó, desço no mercado. Maria tem que levar sua avó na feira. Gente, a minha avó é uma senhora incrível, vocês não têm noção, assim. Ela é toda durinha, assim. Minha avó tá inteiraça. Ela é super ativa. Ela é super também, ativa. né? Só que nem, por exemplo, a minha avó precisa ir na feira. Eu não vou deixar minha avó descer na feira sozinha, primeiro porque o calçamento lá é horroroso, cheio de buracos. Se por um acidente minha avó cai ali, desequilibra. Exatamente, tem que ter alguém com ela lá. Então eu nunca vou deixar minha avó descer sozinha. E é umas coisas que lá em casa tem essa dificuldade, entendeu? Nem sempre todo mundo compreende que precisa descer com a minha avó. Então eu já falo logo, tipo, ó, na feira eu vou com a minha avó porque eu não quero que ela vá sozinha, entendeu? Eu quero que alguém desça com ela e fique com ela lá. E acaba que é uma responsabilidade, cara. E isso, pra mim, é uma dificuldade de falar assim, então, gente, não dá. Não consigo fazer isso. Ou não dá pra ser agora. Dá pra fazer daqui umas 3 horas. Eu tenho muita dificuldade. E lá em casa, todo mundo é um pouco esquentado, assim. Então, às vezes é difícil a gente conciliar no sentido de, beleza, eu posso fazer isso daqui 3 horas ou daqui 4 horas. E às vezes tem que ser no horário que a pessoa pode. Aí tem muito disso lá em casa. Todo mundo tem uma rotina e a minha rotina precisa se encaixar na rotina das outras pessoas e nem sempre isso dá certo. E quanto mais gente tem, mais difícil fica, né? Com certeza. É muito difícil, muito complexo. E que nem a gente trabalha com criação, né? A Duda cria as questões dela, da consultoria e tudo mais. E eu preciso estar com a cabeça 100% para poder focar no processo, porque são prazos, né? São datas, Não, artigo, você tem que pensar tudo. assim, qual estratégia eu vou usar. Porque assim, sei lá, você é autora do processo, então você entrou com uma linha de raciocínio. Aí a pessoa retruca, né? Teve uma volta lá em outra linha, levando aquele negócio para outro sentido. Aí você precisa voltar para puxar, então você precisa de fato parar, sentar e se concentrar. Não, a pessoa falou isso, tá dentro da lei, eu consigo fazer isso. Exatamente. Então, e aí eu tô no meio dessa linha de raciocínio, do nada alguém vai lá e bate. Maria, preciso fazer isso. Gente, até eu conseguir voltar. Não volta. Não volta. Vai pelo menos aí numa brincadeira 30, 40 minutos, gente. E é muito complexo, entendeu? Às vezes é muito difícil você conseguir falar nesse sentido. Igual a pessoa fala assim, tranca a porta do escritório. Gente, tranca a porta do escritório, eu tranco a porta. Se a pessoa vai lá, bate, qual é a diferença? Exatamente, qual é a diferença? Não faz diferença. Então, assim, eu acho que é esse principal, essa questão de impor limites, de falar assim, olha, nesse horário aqui eu tô trabalhando, ou nesse horário aqui. Porque que nem, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha com pessoas, né? Então, a minha mãe, ela é esteticista, massoterapeuta, faz terapias integrativas e tudo mais. Ela recebe muita gente lá. O trabalho dela é muito o contato direto com o cliente. Então, pra ela tá trabalhando quando ela tá lá com as pessoas. Ela não tem esse pós, né? Exatamente. E aí fica aquela coisa assim, tipo, não, se a Maria não está com uma pessoa ali, ela não tá trabalhando. Ela deve estar fazendo alguma outra coisa que ela não tá. Exatamente. Se ela não tá recebendo a pessoa ali, é porque ela não tá trabalhando. E exatamente essa é a principal dificuldade que eu tenho de trazer pra mostrar pra minha família e falar assim, olha, eu trabalho aqui com a minha cabeça, entendeu? Eu não preciso estar recebendo as pessoas o tempo todo, eu preciso trabalhar no processo delas. Também tem atendimento online, né? Muitas coisas, exatamente. Tipo, você não vai avisar, gente, eu tô entrando numa Mas aqui online. Em casa eu preciso avisar. Na minha casa eu preciso avisar, porque senão, gente, é caos, assim, entendeu? Toda hora alguém bate, toda hora tem alguma coisa pra resolver, algum problema, alguma coisa. E assim, eu acho que como eu sou a mais velha, né, eu tenho a diferença de idade do meu irmão pegou carteira aí tem um pouco mais de um ano, né? Exatamente. E ainda tem essa dificuldade da minha família conseguir dividir as tarefas, assim. Pedir um pouco pra você e um pouco pra ele. Exatamente. Só pra você, exatamente, né? Porque já tem esse costume de pedir só pra mim. E aí acaba que esse ano tá sendo assim, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, exatamente. Vamos pedir umas coisinhas aí pro meu irmão, né? Vamos facilitar minha vida aqui. Dividir essas demandas aí. Exatamente. Né? E você, Mica? Então, o que eu fiz, assim? Eu bati muito cabeça, né? Então, que nem eu tava falando, eu comecei a tentar desenhar uma rotina em 2020 e eu consegui, de fato, desenhar uma rotina que funcionou pra mim no final de 2023.
Então, assim, foram muitos testes. E aí, o que eu comecei a perceber, né? Também, pensando na rotina das pessoas que estão comigo, perto de mim, eu defini da seguinte maneira. Pela manhã, então, assim, o primeiro horário é para eu cuidar da Duda pessoa. Então, eu vou fazer o quê? Exercício físico. Aí eu volto e vou arrumar a casa, né? Então, vou dar aquela geral na casa. Eu tenho um gato e um cachorro. Então, e eu moro num apartamento, então tem muito pelo no chão e eu não tenho o que fazer. E eu não gosto daquela casa cheia de pelo, eu não tenho ajuda em casa, então acaba que eu e o Fábio temos que fazer todas as demandas da casa. E aí a gente dividiu para não ficar nem só eu só cuidando da casa, nem só ele só cuidando da casa, porque nós dois trabalhamos, né? Trabalhamos fora. Então a gente dividiu as demandas ali. Então eu levanto, eu defini assim, tipo, de manhã, né? Fica as coisas da pessoa física. Então eu levanto. O Fábio, ele trabalha em home office na sua casa. E você trabalha home office na casa da sua mãe. Exatamente. Então o Fábio, ele tem, lá no nosso apartamento, ele tem um escritório dele e eu tenho o meu escritório na casa da minha mãe. E também quando a gente fica juntos, né? Às vezes eu tenho um escritório improvisado em casa, mas quando a gente fica lá, a gente conversa mais. E daí um sai pra ir no banheiro e se encontra, amor, eu tô vendo tal coisa. Não é por mal. Não rende o dia. Não rende. Porque a gente quer conversar, a gente gosta de bater papo. Sim, gente, olha, porque vocês não conhecem o Fábio, entendeu? Ele não cala a boca um minuto, entendeu? Não é a gente, entendeu? É ele. E aí ele vem, amor, eu vi uma coisa muito legal, e aí daquilo vira outra coisa, enfim. Aí quando a gente tá conversando 3 horas no trabalho, cadê esse dos dois. Então a gente acabou definindo que, mesmo assim, mesmo cada um estando em um lugar, a gente fala o dia inteiro, mandando mensagem um pro outro o dia inteiro. Mas aí, então, voltando, né? De manhã eu foco nas coisas da Duda. Então eu levanto, faço exercício físico, volto, já limpo a casa, já dou aquela geral organizada, coloco roupa pra lavar, tal, não sei o que, volto, tomo banho. E aí eu começo os meus atendimentos a partir de 9h30, 10 horas. Então até 9h30, 10 horas eu acordo às 5h30. Então são 4 horas ele só cuidando da Duda pessoa física. Aí depois daquilo eu vou fazer as coisas, atendo um cliente, eu tenho 1 ou 2 horários de atendimento, mas às vezes eu acabo começando a trabalhar de fato depois da 1h da tarde. Que é quando todo mundo já, tipo, a minha mãe trabalha na parte da tarde, né? Fisicamente. Então, a gente faz o almoço, né? Almoça e arruma a louça, tudo, não sei o quê. Então, o que eu fiz? A parte da tarde é a hora que eu não resolvo nada meu. É a hora onde eu vou trabalhar. De fato, Seu incluindo família também, né? Meu incluindo família. Então, as pessoas sabem que elas podem contar comigo na parte da manhã. Então, tipo, se precisar de alguma coisa, que resolve. Porque, assim, a minha mãe também é a minha principal cliente, minha primeira cliente, né? Então, assim, às vezes ela vai viajar, Duda, me ajuda a separar os looks, né, da viagem. Agora, depois de tantos anos, ela já pegou o jeito. Então, o que ela faz? Ela monta e eu vou lá ver, né? Vou dar o ok, entendeu? Pra ver se tá tudo certo ou não. Ver se tá legal, que ela separou, se tem alguma coisa que dá pra mudar. Então, acaba que ela já faz essa parte sozinha e eu só chego pra ajudar ela ali na parte final. Mas isso a gente também faz a parte da manhã. Precisa levar roupa na costureira, precisa despachar alguma coisa. Tudo isso a gente faz na parte da manhã. Na parte da tarde já fica meio definido. Não contem comigo, né? Então, o que vocês precisam, me peçam de manhã. E agora, a minha intenção agora para 2024 é aumentar a parte da noite. Porque à noite também tem algumas demandas familiares e eu quero tirar essas demandas da noite e colocar todas para manhã. Então, de manhã vai ser o momento de eu resolver as coisas de pessoa física e à tarde / noite coisas de pessoa jurídica, que é onde eu vou atender cliente, onde eu vou focar na minha produção de conteúdo, pagar minhas contas, né, organizar as coisas da pessoa jurídica na parte da tarde. Ai, cara, nossa, realmente, assim, e até você conseguir ter esse estalo de, beleza, eu sou mais exigida pela parte da manhã, então eu vou condicionar isso acontecer pela parte da manhã, parte da tarde eu não vou fazer isso, tudo mais. Então também, assim, que eu acabo colocando, né, curso que eu quero fazer, também quero colocar na parte da manhã, depois na parte da tarde eu vou fazer produção de conteúdo, vou atender cliente, eu vou fazer outras coisas, e a parte da manhã, então, é a parte que eu vou cuidar de mim, tudo, então é onde eu vou estudar, cursos que eu compro, as coisas, tudo eu vou fazer na parte da manhã. Na parte da tarde, já é atendimento, trabalho, produção de conteúdo. Uhum. Nossa, muito legal. E assim, como que foi a reação da sua família nesse período aí? Então, no meio, né, quando a gente começou, depois que começou a pandemia, a minha mãe, bem doida, resolveu fazer uma reforma em casa. E reforma, assim, quando a gente veio para casa dos meus pais, foi eu e o Fábio que viemos morar na casa deles, né? E aí eu criei 2 espaços, né? Tinha o meu quarto, que virou o meu quarto e do Fábio, e eu tinha um ateliê de costura que virou o escritório do Fábio, um estúdio pro Fábio.
Então, antes da pandemia, ainda já tinha definido 2 espaços, porque se senta eu e o Fábio para trabalhar, um do lado do outro, ninguém trabalha, a gente só conversa. Aí, então, a gente já tinha esse espaço. Depois que minha mãe resolveu reformar a casa, tudo isso foi perdido. Então, eu e o Fábio, a gente tinha um quarto para dormir. E aí, esse quarto era para o Fábio trabalhar, porque o Fábio trabalhava em uma agência. Eu trabalhava para mim. Então, o Fábio tinha uma cobrança externa. Então, eu cedi esse espaço para o Fábio. E aí, eu acabei deixando a minha empresa completamente de lado no período dessa obra. Então, esse foi um período em que eu estava praticamente focada 100% na obra. Então, obra você sabe como é, né, gente? Tem que comprar parafuso, tem que comprar um joelho, tem que comprar tinta, tem que comprar... Então, tudo isso eu acabava fazendo, ia indo. Então, tipo, eram dias que eram muito cheios, mas eu não conseguia crescer profissionalmente. Né? Era tipo assim, gente, precisa resolver, chama a Duda. A Duda tá por conta da obra. Né? E aí, então, eu tava sempre com uma bolsinha ali transversal com uma fita métrica dentro, tentando resolver isso, para acabar o quanto antes. Porque nessa obra, a minha mãe reformou a casa dela para ela fazer uma parte comercial. Então, a gente fez 3 salas comerciais. Então, eu estava sendo beneficiada com essa reforma. Exatamente. E não podia chegar e falar assim, não vou fazer, vai fazer sim, que é o teu escritório que está sendo feito. Exatamente. Então, assim, eu entendo que eu não estava trabalhando fisicamente, né, no meu negócio, produzindo conteúdo, buscando cliente, eu não estava trabalhando ativamente dessa maneira, mas eu estava sendo construído um espaço para eu poder atender cliente. Então, eu tinha que estar disponível ali. E aí, depois que acabou essa obra, que durou ali, sei lá, 6, 7 meses, daí a minha mãe ali, né, continuou, tipo, Duda faz isso, Duda faz aquilo. Né? E daí que eu precisei, não, pera lá. Não dá para contar comigo o dia inteiro. Vamos começar a definir isso. Aí a gente começou a organizar. Mas aí também entrou muita coisa, né? Aí entrou a organização do casamento, que daí a organização do casamento também era eu e minha mãe. E aí, às vezes, os fornecedores não podiam só na parte da manhã, a gente tinha que ir na parte da tarde, na parte da noite. Então foi uma confusão toda. Por isso que eu falo que eu consegui organizar a minha rotina mesmo no final do ano passado. Que foi depois que passou o casamento, passou reforma, passou tudo isso. Consegui sentar, desenhar uma rotina e aí comunicar às outras pessoas. Precisam de mim? A gente vai resolver na parte da manhã. A parte da tarde, não contem comigo que eu vou estar fazendo os... E eles receberam, tipo, ok, né? Foi. Tipo, pô, tá, Duda, beleza, vamos tentar fazer dessa forma. E também minha mãe trabalha fora, né? Então, pelo fato dela estar fora de casa também, no período da tarde, facilita com que ela não me peça ajuda, né? Porque ela tá fazendo as coisas dela. No meu caso aí já não rola, entendeu? Porque lá em casa eu trabalho em casa e a minha mãe trabalha em casa também. Você tem um escritório um do lado da outra, um do lado da outra, exatamente. Ela tem a sala dos atendimentos dela e eu tenho a minha sala dos meus atendimentos. E é uma parede. E é uma parede, literalmente uma parede. Então, assim, às vezes quando ela tem cliente, quando ela tem cliente é tranquilo, é como se não tivesse ninguém em casa. Só que quando ela não tem, aí é onde tem aí uns atritinhos, assim. Mas é comum da convivência mesmo. É mais relacionado a essas coisas de precisar levar, precisar buscar ou precisar ir no mercado, mas farmácia. Mas eu acho que essa é uma boa ideia, amiga. Assim, sabe? Você tentar ver, por exemplo, com a sua avó, com a sua mãe. Tipo assim, a gente pode botar sempre pela manhã essas atividades e aí na parte da tarde vocês conseguem me deixar mais quieta. Tipo, na parte da tarde que vocês precisarem, vocês pedem pro meu irmão, né? Pro seu irmão, no caso, não, né? com certeza. Tentar definir alguns horários, assim. Com certeza. Precisar na parte de manhã, você tá disponível. E geralmente é assim mesmo. Geralmente lá em casa é muito pela parte da manhã, porque todo mundo acorda muito cedo lá em casa. Então, eu sou a que acordo mais cedo por causa da academia, né? Porque eu gosto de malhar no primeiro horário. E acaba que, às vezes, eu já quero, quando dá 6 da manhã, eu já tô lá ligada no 220. Tipo, e aí, vambora? Vambora. E, tipo assim, 6h30, eles ainda estão meio assim. Tipo, minha avó acabou de acordar e tal, que é a segunda pessoa que acorda depois de mim. Aí minha mãe, às vezes, a gente tem... E aí, mãe, tu vai atender de manhã? Bora, tá na hora de levantar já, né, linda? Vambora. Aí ela fica meio assim, né? Tipo, ai, gente, o que tá acontecendo? Mas é muito por causa disso, assim. Às vezes, quando dá 10 da manhã, eu já quero estar com a minha vida toda resolvida, entendeu? E isso é muito, assim, da minha personalidade mesmo. Porque eu sou muito acelerada, gente. Eu sou extremamente acelerada. Então, se eu acordo 5 da manhã, dá 10 horas da manhã, eu não terminei de fazer as coisas que eu preciso fazer, começa a me dar ansiedade. Eu fico louca, eu fico maluca, de verdade. E essa é uma das minhas principais dificuldades. E, assim, a minha diferença pra da Duda é que eu passei por muita transição, assim. Tipo, a minha vida vive em transição. Eu tenho fé e esperança que um dia isso vai acabar, entendeu? Mas é porque eu sou muito fé aquilo que eu falei desde o primeiro episódio. Eu sou uma pessoa que acordo diferente todos os dias. Então vai ter um dia que eu vou estar mais focada no estudo. Vai ter dia que eu vou estar mais focada no trabalho. Vai ter dia que eu vou estar o tempo todo postando no Instagram. Vai ter dia que eu não vou abrir o Instagram pra nada. Exatamente. Essa semana foi uma semana atípica, assim.
Eu tive muito estresse na minha Da vida profissão, pessoal e na né? minha vida profissional, principalmente. E acabou que essa semana eu falei assim, mano, não vou abrir o Instagram. E eu simplesmente não abri o Instagram. A única coisa que eu fiz foi pra repostar um stories aí ontem numa loja de uma amiga da minha mãe, que ela pediu. Mas só, assim, nada, não vi nada de ninguém, não fiz nada porque eu não estava naquele momento, entendeu? Só que eu sei que na próxima semana pode ser que eu fique no Instagram o tempo inteiro produzindo conteúdo como se nada tivesse acontecido. Porque a Maria tem esse jeitinho, entendeu? E acaba que, pra mim, é muito complexo essa questão de ter essa coisa fechada. Eu acho que quando eu trabalhava para as outras empresas e tudo mais, era um pouco mais tranquilo, porque eu sabia o que eu precisava fazer. E a minha principal dificuldade é essa. Como eu não tenho aquela cobrança, além da cobrança extrema, que é a da própria Maria, às vezes dá uma dificultada nessa questão de rotina, de eu sei que hoje eu preciso fazer isso, só que aí eu não estou na minha vibe para isso, então eu vou estudar. Por quê? Porque eu quero estudar. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, sabe? Porque quando a gente trabalha para uma empresa, a gente tem uma cobrança específica. É uma Com cobrança certeza. de É uma aquele tarefa. projeto que você precisa entregar até sexta-feira. É aquele texto, aquela ementa, sei lá, eu como falo, tipo, você tem uma demanda, no meu caso, tipo assim, você tem que fazer todas as fichas até sexta-feira, você tem que fazer, tipo, sabe, tem que receber o fornecedor. É que, por exemplo, às vezes quando você vai nas empresas fazer o uniforme lá, você tem uma data para poder fazer a consultoria, para poder mostrar para eles a questão do uniforme, para poder. É um prazo para fazer, um prazo para desenhar, um prazo para entregar, um prazo para poder. É um prazo para cada. Então você meio que consegue ter uma organização mais fácil. Justamente, porque você tem esse processo, e é isso que eu sinto, assim, sabe? Quando você trabalha para você, principalmente nesse começo que você ainda não definiu os seus processos, você fica muito perdida, porque assim, o que você se cobra? Que esse negócio tem que dar certo. Mas o que você tem que fazer para esse negócio dar certo? Sabe? Então, dar vários passos para trás para conseguir definir o que você vai fazer em cada dia. E entender que é isso tudo que vai te levar para fazer aquilo tudo dar certo. Nossa, né? essa dificuldade é muito real, gente, assim, de verdade. Porque isso eu tenho muita experiência quando eu tava mexendo com o MEI, né? Tinha muita gente que veio me procurar na época da LGPD para poder conversar um pouco sobre essa questão. E a principal dificuldade de todo mundo era sobre organização. Então, no meu trabalho, na minha consultoria de adequação à LGPD, eu nunca cheguei pro cliente e falei assim, a gente vai fazer uma adequação à LGPD. Nunca. Você não fala O meu trabalho ali era organizar a empresa, era botar a ordem na casa. Então, criar o no processo. sentido, exatamente, de criar o processo. Tipo, olha, gente, nessa situação aqui, essa situação que vocês estão fazendo de botar o nome completo da pessoa para chamar para ele entrar na consulta não é legal. E ele não é legal por causa disso. O que a gente pode fazer? Eu dava várias opções. E aí, dentro da rotina deles, eles conseguiam encaixar da forma que ficava melhor. Fazia mais sentido, exatamente. Né? Então, assim, é uma das coisas que eu vejo que até quem faz consultoria com empresa mesmo tem uma dificuldade, que só quer entregar o final. Mas não tem como você entregar o final se o começo tá uma zona, entendeu? Exatamente. E foi isso justamente que eu acho que eu demorei tanto tempo, porque eu organizei a minha empresa toda em processos. Então, eu tenho o processo da criação dos uniformes, eu tenho o processo da consultoria de imagem, eu tenho o processo da minha rotina. Então, quando eu transformei a minha rotina em um processo que tem um passo a passo, eu consegui otimizar essas coisas de uma maneira melhor. Claro que ainda acontecem imprevistos, não tem como. Tem coisas que acabam afetando, às vezes até chega um cliente que precisa de um atendimento na parte da manhã, e a parte da manhã eu foco para resolver coisas da pessoa física. Como que você vai conseguir, né, fazer tudo? Eu não vou deixar de atender a pessoa, não. mas assim, como eu vou precisar rever o meu processo naquele determinado espaço de tempo para conseguir adequar aquele atendimento, né? Então, justamente, eu acho que é pensar em tudo como um processo, porque o processo ele automatiza isso e você não precisa gastar energia pensando como que você vai fazer, é só fazer. Nossa, isso que você falou foi, assim, tudo. Isso aí que você falou foi tudo. Fez gravando. Aí essa parte sempre é melhor, cara, não tem como. É exatamente o ponto, assim. Eu penso que algumas pessoas, assim como eu, têm uma dificuldade, porque são muito emocionais, né? Assim. Não é uma questão de, pô, eu sei o que eu preciso fazer, só que tem toda a questão de uma emoção, assim. Eu, como sou uma pessoa extremamente emocional, emotiva, eu sou muito disso, assim. Pra mim é a dificuldade, que eu falo pra vocês desde o começo, assim, de produção de conteúdo. Eu preciso sentir que eu estou naquele momento para fazer aquilo. E acaba que essa é a minha principal inimiga, assim, da rotina. Porque eu sou muito de fases.
Então, se naquele dia eu acordar, tiver programado tudo pra esse dia eu vou só estudar. Só que se eu não tiver nesse momento, eu não consigo. Então, tipo assim, é uma coisa que eu trabalho muito na terapia, trabalho muito em tudo, que eu sei que é uma coisa que me prejudica, mas eu sinto que é um traço da minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou muito de, putz, tem que ser isso aqui agora, porque se eu não fizer isso aqui agora, o mundo vai explodir daqui 4 minutos, entendeu? E essa é real uma dificuldade que eu tenho. Eu sei exatamente isso, eu até fiz na época que eu abri a minha empresa, eu fiz consultoria no Sebrae. Ah, legal. E eles falaram sobre essa questão da importância do processo. Eu real consigo entender a importância do processo, de ter tudo, né? E eu não tenho dificuldade para isso. Eu sou uma pessoa que planeja tudo muito bem. A minha dificuldade é a execução. Eu sou uma pessoa que tem problemas de rotina, entendeu? Se eu tiver que fazer, seguir a rotina, eu vou fazer, entendeu? Só que não é o tipo de coisa que eu me sinto bem fazendo, exatamente. Eu vou fazer, mas eu não vou ser feliz, né? Exatamente, eu não é que eu não vou ser feliz. Eu sei que é necessário e tudo mais. Só que como eu sou muito emocional, eu sinto às vezes que eu preciso fazer alguma coisa diferente naquele dia. Eu não sei explicar por quê, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu acho que essa é a minha principal, assim. Eu já sou completamente, tipo, diferente, porque eu, se deixar, eu sou muito avoada, eu quero fazer tudo, sabe? Então, quando eu sei o que eu tenho que fazer, acaba que eu consigo focar mais. Então, eu tenho que levantar, trocar de roupa e correr. Tenho que levantar, trocar de roupa e treinar. É a primeira coisa que eu vou fazer todo dia. É mais fácil eu fazer isso todo dia do que eu fazer um dia sim, um dia não. Sabe? As coisas se perdem. Então, não, com certeza, é muito mais fácil. Até porque, é aquilo, a minha profissão é muito complexa no sentido de eu preciso estar muito bem mentalmente para poder render. Porque é problema, gente. A minha profissão é problema. Né? Você pensar em uma maneira estratégica de resolver. Você tem que bolar uma estratégia. É esse o ponto. Né? Se a minha cabeça não tá bem, eu não consigo render. E eu entendo isso. Hoje, eu entendo isso. Que, pô, Maria, beleza. Se o seu mental não tá bem, reseta e vamos de próximo. Então, porque não adianta eu tentar forçar, porque isso só vai me deixar mais frustrada, vai me deixar mais horrível. Justamente, sabe, pensar nisso, assim, tipo, eu não tô bem pra pensar em estratégia hoje, eu não tô conseguindo criar soluções, é isso. Então, o que eu posso fazer? Se eu identificar isso e não ficar tentando lutar contra, mas tentar mudar a rota, gente, né? eu acho que eu passei muito tempo nisso, de eu vou lutar contra isso, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir. Mas por dentro eu tava me matando, cara. Então, sabe, não rende mais. Não rende, simplesmente não rende. Então, pra mim, hoje, é muito melhor eu já ter consciência que, pô, aconteceu isso, eu não vou conseguir render, vou fazer outra coisa. Vou adiantar outra parte. Vou até encangar grilo, vou fazer qualquer coisa, entendeu? Mas não dá pra eu ficar lutando contra isso. Porque não funciona, gente. Na minha área, infelizmente, se a minha cabeça não tá bem, eu não vou render. E eu não vou ficar romantizando que, pô, não vou, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Se você não tá bem também, eu falo pra você fazer a mesma coisa, entendeu? Porque... A gente tem tempo, a gente consegue fazer as coisas, a vida tá aí, você não vai se matar por causa de um dia. A gente, né, principalmente assim, se você é autônomo, você trabalha pra você tem muitas coisas pra fazer. Se você não tá conseguindo render naquela tarefa, vai fazer outra. Porque sempre tem alguma coisa. Você é eu presa, entendeu? Você tem muita coisa pra fazer. Nem que seja pra arrumar o seu espaço fisicamente, assim, você tá uma zona. E isso me ajuda demais quando eu tô estressada, gente. Vocês não têm noção, assim. Tem dias que eu acordo de ovo virado, falo, não, eu vou arrumar esse escritório aqui. E depois eu consigo sentir um pouco de paz. Na época que eu fui demitida da empresa, a minha avó tinha viajado e tava só eu e minha mãe em casa. Eu virei a maníaca da limpeza, cara. Tipo assim, eu peguei a air fryer lá de casa, então eu tava toda assim, cheia de coisa. Gente, eu deixei a air fryer brilhando. Eu fiquei o dia inteiro esfregando pra tirar todo resquício de qualquer coisa que tinha nela. Entendeu? E isso, assim, eu senti uma paz depois. Tipo, eu acho isso. Sabe, eu até falei, antes, quando a gente foi morar juntos, eu não tinha esse negócio de levantar, treinar e limpar a casa, arrumar a casa logo em seguida. E eu, testando formatos e processos, acabei identificando, e nesse eu percebi que eu consigo ser mais produtiva quando eu tô nesse ambiente organizado, né? Então, assim, eu falo pro Fábio, essa casa tá tão bagunçada que eu não consigo nem organizar meus pensamentos. Não, é muito isso. Se o meu escritório, ele não tá arrumado, gente, eu não consigo fazer nada. Porque até essa questão, assim, tu tem déficit de atenção. Eu não tenho, comprovadamente, que eu tenho déficit de atenção, entendeu? Mas é aquilo, se eu tenho muitas coisas no meu campo de visão, eu não consigo focar nesse. Então, como eu preciso focar nesse, eu preciso estar
com a minha mesa organizada, porque senão eu vou ficar, meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Aham. isso aqui, isso aqui, isso aqui, muita coisa e eu não consigo me concentrar em uma coisa só. Não, e é legal, assim, sabe? E eu também acho, tipo, o exercício físico nesse começo do dia, eu acho que ele ajuda, principalmente, a organizar o dia. Eu falo isso pro Fábio. Quando eu tô correndo, eu tô pensando assim, eu vou chegar em casa, vou passar o aspirador, depois eu já vou colocar a roupa pra lavar, aí eu já vou tomar banho, né, me arrumar. E aí é isso, e aí eu consigo ser mais produtiva, porque eu já tenho ali tudo desenhado, o que eu vou fazer naquele dia, e aí eu organizo tanto a minha rotina de demandas, quanto o meu espaço físico, sabe? O espaço físico tá organizado também ajuda as coisas a fluírem melhor. Eu sinto muito isso na prática. Depois que eu comecei a ter esses dois momentos de organizar mentalmente a rotina e organizar fisicamente o meu espaço, eu senti que as coisas começaram a fluir melhor, sabe? Nossa, com certeza. E aquilo, quando você já condiciona a sua mente a beleza, esse espaço aqui, vou fazer dessa forma, vai dar tudo certo. Na prática, o que eu preciso fazer? Isso é uma coisa que ainda tá aqui pendente pra Maria, entendeu? A Maria ainda precisa de alguns pontos nesse e eu acho que a gente tem que tentar organizar e deixar automático o maior número de coisas possível, assim, sabe? Com certeza. Então, assim, tirar qualquer chance de erro. Eu vou levantar e vou treinar. A primeira coisa que eu vou fazer no dia vai ser treinar. Então, o treino vai acontecer, porque nada vai me impedir de treinar, fazer né? isso, exatamente. Sabe? Então, eu acho que é ir tirando os empecilhos, sabe? Tentando identificar o que é que te prejudica, o que é que te atrapalha e tentando fazer coisas. E é difícil, porque às vezes a gente não quer treinar, né? Às vezes a gente aí é onde entra a disciplina da coisa. Você sabe que você precisa fazer, você vai lá e faz. Não tem muito pra onde correr. Amiga, se você pudesse dar aí pra gente encerrar uma dica para as nossas micas, assim, que tem essa dificuldade de organização, que estão nesse momento, assim, sabe? De, putz, como que eu posso começar a me organizar? O ano começou, achei que ia dar tudo certo, e às vezes não saiu não tá dando tão não tá dando tão certo. Que dica você pode dar aí para as nossas micas eu nesse acho momento? que é pensar numa, assim, ó, né? O que eu acho é identificar um objetivo, assim, sabe? Um objetivo não grande, assim, sabe? Tipo, ganhar dinheiro, não isso. Mas, tipo, eu quero atender, sabe? Eu quero entregar todas as demandas, tipo, no meu trabalho. Escreve num papel todas as demandas e define que dia que você vai fazer aquilo. Eu quero atender clientes, tá? Você vai atender com o quê, sabe? Tipo, organiza esse processo e depois bola justamente um passo a passo. O que você vai fazer para ter mais clientes? Para cada momento daquele, né? Tipo, olha, para prospectar eu preciso do quê? Eu preciso disso. Como que eu vou fazer isso? Isso. É quebrar as coisas naqueles pequenos passos para poder, né, ter aquela coisa. Porque às vezes quando a gente coloca um objetivo muito amplo e muito distante, é difícil da gente conseguir visualizar hoje. Qual é o caminho que você vai fazer para alcançar aquele objetivo, né? Então, assim, eu tenho que estudar? Beleza, você vai estudar o dia inteiro? Não, eu vou estudar de manhã e produzir conteúdo à tarde. Por exemplo, eu não tenho clientes para atender ainda e eu sou a minha empresa. Então, eu estudo de manhã e à tarde eu produzo conteúdo. Tá, sabe? Tentar organizar. E aí você sabe que essas duas atividades, tanto estudar quanto produzir conteúdo, estudar você está se qualificando, produzir conteúdo você está atraindo clientes, né? Você está divulgando o seu trabalho, eu acho que isso vai te levar. Você entende por que você está fazendo tudo isso e isso vai te trazer um resultado. E aí é a constância, é fazer todo dia. Porque a gente se frustra também, né? A gente faz um dia, ou faz uma semana perfeita, deu tudo certo, mas eu não consegui atrair nenhum cliente. Mas tá cada vez mais próximo, sabe? Uma hora chega. Exatamente, uma hora chega. É aquilo, você tem que esperar o resultado. Às vezes é difícil. É difícil, gente, eu falo pra vocês, é difícil. A Maria tá falando pra vocês. Essa semana foi, quando eu cheguei pra Duda, eu falei, essa semana foi um dos momentos, assim, que eu fiquei muito frustrada essa semana profissionalmente falando, entendeu? Mas é aquilo. Já fiz até agora, uma hora resolve, entendeu? Eu não posso parar de fazer simplesmente porque hoje não deu. Às vezes o dia seria amanhã. Se eu parar de fazer hoje, como é que faz? E assim, é isso, assim, sabe? Tipo, quando você bate essa ansiedade, esse desespero, esse desânimo, pare e pense, olha pra trás e vê tudo que você já construiu. Isso é uma coisa que o Fábio me ensina muito, assim, tá? Tipo, a gente não chegou onde a gente quer, mas olha da onde a gente já saiu. A gente já não tá no ponto A, a gente ainda não chegou no ponto B, mas a gente tá no meio do caminho. Então, reconhece que você já fez coisa pra caramba, né? Então, você já caminhou. E se você desistir, você tá jogando tudo fora e você vai voltar pro ponto A e começar do zero.
Então, continuar, sabe? Não desistir. Realmente, tipo, ou se de repente. E também tem esse senso crítico de olhar, tipo, tá, eu já saí do ponto A, não cheguei no ponto B ainda, mas já tô no meio do caminho. Mas esse caminho não tá me fazendo feliz. Então, recalcula a rota pra chegar no ponto B. Não precisa fazer o mesmo caminho de quando você saiu. Você já mudou, né? Você já é outra pessoa. E ter aquela crítica de falar assim, pô, mas se eu não cheguei por quê ainda? O que tá faltando? O que eu tô fazendo aqui que não tá dando certo? Porque isso é muito importante também. Às vezes a gente só quer se olhar com um olhar de... de autopiedade, né? Pra mim não funciona. E às vezes não funciona porque você ainda não deu, você não fez o que precisava. Ou que você tá insistindo numa coisa que não vai dar certo pra você, sabe? Eu tive uma experiência dessa ano passado, assim, sabe? Tipo, eu tava tentando fazer um negócio que ainda não tava no ponto da minha empresa fazer aquilo. Então vamos dar um passo pra trás e vamos reorganizar. E é justamente esse negócio, né? De organizar o processo. Tipo, eu quero ter mais clientes de consultoria. Então, eu organizei o processo da minha consultoria e as clientes que chegam para mim, hoje eu tenho muita clareza sobre o que é a consultoria de imagem. E aí, com isso, eu também consegui ter mais clientes, porque elas confiaram mais no meu trabalho, sabe? Então, tudo isso de trazer essa organização, eu acho que ajudou tanto para mim, quanto para as minhas clientes, sabe? Micas, e hoje o que a gente tinha pra debater aí com vocês nesses momentos, assim, é um assunto um pouco mais, né, assim, envolve algumas coisas, envolve aí algumas particularidades. É diferente para cada uma, né? Então, com certeza, a gente sabe que pra mim é de um jeito, pra Duda é de outro, pra você é outra completamente diferente. Qual é a sua maior dificuldade no home office? Conta aqui pra gente. Conta aqui pra gente. A gente faz um episódio comentando sobre isso, né? Exatamente. Falando se a gente já passou por essa dificuldade, o que a gente fez também pra resolver. E é isso, gente. Continuamos sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Segue a gente aqui no YouTube ou no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, vai lá no Spotify. Segue a gente aí no nosso Instagram. E é isso, nossa DM está aberta para vocês, para desabafar, para bater um papo. Se vocês tiverem aí algum assunto que querem conversar com a gente, só mandar que a gente transforma aqui num episódio incrível do nosso podcast. Fala pra gente aí, vocês curtiram o nosso cenário novo? Pode falar. Gente, fala sério. A gente tá muito profissional, tá muito lindo, legal. Cara. Ai, a gente tá muito orgulhosa. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Brasil. Ai, nossa, mas tá lindo mesmo, né?